Pronto. Então, hoje nós vamos ver alguns conceitos e algumas interpretações para começar a fazer um balanço contábil. Então, as primeiras coisas que a gente precisa entender, antes de entrar nos números propriamente dito, é a separação que é feita com as contas, né? E que tipo de conta que é. Então, deixa eu só mudar o slide aqui. Primeiramente, nós vamos falar de patrimônio. Dentro do patrimônio, nós temos três itens específicos. Quando eu falo que eu estou calculando o meu patrimônio, que o patrimônio da minha empresa equivale a 250 milhões de reais, o patrimônio da minha empresa equivale a 10 milhões de reais, eu estou considerando nessa somatória, que é a somatória da empresa, eu estou considerando três coisas: bens, direitos e obrigações. Então, a gente vai agora ver como é que a gente interpreta, né, essas três situações, porque dentro do balanço contábil, o que é bem e direito fica numa coluna e o que é obrigações fica em outra coluna. Vocês vão ver mais para frente. Primeiro, falando de bens, né? Deixa eu colocar o João aqui. Primeiro, vamos falar de bens. Bens, quando eu falo, meus bens, né? O que eu tenho de bens, é tudo aquilo que existe fisicamente e que eu posso tocar, que eu posso pegar. Então, se eu fosse falar como pessoa física, desde o meu carro, a minha casa, o meu sofá, a minha geladeira, o meu fogão, minha televisão, minhas roupas, meu guarda-roupa, meus sapatos, isso é meu bem, são meus bens. Então, tudo aquilo que existe dentro da minha casa fisicamente e fora, né, que é o carro que fica na garagem, faz parte dos meus bens. Se eu fosse somar tudo isso para ter quanto vale os meus bens, eu ia ter que considerar tudo. Meia, tupperware, prato, copo, tudo. Tá? Então, tudo que existe dentro da empresa, trazendo para o lado empresarial, e que é palpável e que existe fisicamente, faz parte dos bens, incluindo o dinheiro. Então, se eu tenho na minha mão, ali na empresa, eu tenho ali no caixa R$200, eu tenho que considerar esses R$200 dentro dos bens. Só que mesmo dentro dos bens, eu tenho três separações. Vocês estão vendo aqui na tela. Eu tenho bens de uso, bens de troca e bens de consumo. Então, analisando uma loja de calçado, como a gente tem aqui, né, no centro, a Food Company, né, a gente tem uma ali, a gente tem a Escolástica Calçados, né? O que seria, nesse ramo, um bem de uso, um bem de troca e um bem de consumo? Então, por exemplo, o bem de uso é aquilo que eu tenho fisicamente dentro dessa loja. Eu tenho balcão, eu tenho vitrine, eu tenho espelho, eu vou ter uma impressora de nota fiscal, eu vou ter computadores ali onde faz o pagamento, eu tenho prateleira, mas são bens de uso da loja. Em relação aos calçados que a loja vende, são bens de troca. Então, a loja vende calçados, chinelos, sandálias, bota, adulto, infantil, feminino e masculino, em troca de dinheiro. Então, quais são os bens de troca daquele estabelecimento? É o calçado e o dinheiro. E tem bens de consumo, né? Porque lá dentro vai ter uma cozinha, então vai ter lá um pó de café, um açúcar, uma bolacha. Lá dentro tem um banheiro para os funcionários utilizar, então você vai ter papel higiênico, você vai ter material de limpeza, você tem papel de embalagem. Isso são bens de consumo. Então, quando eu falo de bens, eu estou falando de tudo que existe fisicamente e que vai ser somado para se constituir o valor do patrimônio. E ainda eu consigo, numa visão de organização e de empresa, fazer essa análise aqui. O que é bem de uso, o que é bem de troca e o que é bem de consumo. Tá? Tranquilo essa parte de bens? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não.
Então, como eu falei, o patrimônio, ele envolve bens, direitos e obrigações. Bens, tá aqui, qualquer coisa palpável, tipo um computador, um prédio, uma casa, um carro e um dinheiro que você tem ali na sua carteira. E os direitos? Direitos é aquilo que eu vou receber, que já é meu por direito, mas ainda não está na minha mão. Então, por exemplo, em tratando de pessoa física, o meu salário, de repente eu trabalhei o mês inteiro, é meu direito receber aquele salário, eu ainda não recebi. Mas se eu morrer hoje e tiver que fazer a conta do patrimônio, aquele salário em algum momento vai entrar e ele é somado junto com os bens. Então, se eu já contabilizei todos os bens que eu tenho, eu preciso agora contabilizar quais são os direitos que eu tenho. Tem que somar bens e direitos. E na empresa, né, o que seria o direito? Seria todo o pagamento que a empresa tem para receber, porque às vezes ela vendeu parcelado, ela ainda não recebeu. Então, tudo aquilo que está para entrar para a empresa em questão de espécie é um direito. Então, por exemplo, o que seria um direito da empresa, né? Duplicatas a receber, né, que são o que ela parcelou e vendeu em boleto, impostos a recuperar, assim como contabilmente a empresa paga imposto para o governo, às vezes ela tem imposto a recuperar. Então, isso seria um dinheiro que estaria entrando para a empresa. Aluguel, às vezes ela aluga alguma coisa e tem um prédio e alugou. Então, é um direito dela, aquilo existe como direito, vai entrar ali para frente em algum momento. Um adiantamento salarial, tá? Um financiamento de banco, né, que ela pediu, que está para entrar. Então, direitos que é seu por natureza, mas que está de posse de outra pessoa. Então, uma venda feita a prazo, é seu direito receber esse dinheiro, só que esse dinheiro ainda não está com você. Ele não é um bem. Se ele estivesse com você, ele seria um bem. Se esse dinheiro já estivesse com você, você ia somar com aquele dinheiro que você tem, é seu. Tá? Mas como ele ainda não está, ele está na categoria de direito, ele não passou para a categoria de bem. É seu direito de recebê-lo. Dinheiro que está no banco, que não está com você, está no banco, é seu, mas está no banco, então é um direito. Aqui você tem que separar assim, ó, o dinheiro que está comigo na minha casa e o dinheiro que está no banco. O dinheiro que está com você na sua casa é um bem. O dinheiro que está no banco, ele é um direito. Uma hora você vai resgatar. Na empresa também, o dinheiro que está lá dentro da empresa é um bem, o dinheiro que está depositado no banco, na conta da empresa, é um direito. Tranquilo? Tranquilo. Uhum. Tranquilo. E obrigações. Obrigações é aquilo que eu tenho para pagar, são as minhas dívidas. Aí eu tenho que descontar, eu tenho que subtrair. Então eu vou somar. O que é meu patrimônio então? É todos os meus bens, mais os meus direitos, menos as minhas obrigações. Esse resultado, essa conta, vai dar o resultado do meu patrimônio. E então, as obrigações é o inverso do direito. É tudo aquilo que eu tenho para pagar. Às vezes eu fiz um financiamento no banco, eu preciso pagar juros, eu preciso devolver o dinheiro para o banco. Eu tenho que pagar aluguel, se a empresa, se o prédio não for meu, o aluguel é uma obrigação minha. O imposto a recolher para o governo é uma obrigação minha. Salário de funcionário é uma obrigação da empresa. Notas promissórias que foram feitas aí no decorrer aí do período é uma obrigação também. E duplicata, aquilo que eu comprei de fornecedor que está em aberto, que tem que pagar também. Tá? Então, é o dinheiro que não te pertence, mas está com você. Porque você não pagou, então esse dinheiro está com você. Então, essa é a continha do patrimônio. Como é que eu sei meu patrimônio? Eu vou somar meus bens com os meus direitos e subtrair as minhas obrigações. Assim a gente tem uma ideia realmente de patrimônio. E é assim que é feito, por exemplo, no inventário, quando falece alguém aí que tem muitos bens, é muito rico e tem vários herdeiros, e é necessário o envolvimento jurídico, advogado, calcular o tamanho do patrimônio daquela pessoa. Então, vai se calcular todos os bens que essa pessoa tinha, todos os direitos que ela tinha e vai subtrair as obrigações e vai se chegar ao valor aí do patrimônio real.
Dúvidas? Não. Não? Tranquilinho? Facinho? Facinho, né? Essa parte. Tranquilo. Por que é importante saber o real valor do patrimônio? Às vezes, uma sociedade ela é desfeita na empresa. Então, tem que se calcular para poder pagar para o sócio que está saindo. Às vezes, a empresa é vendida. Às vezes, a empresa vai pegar um empréstimo muito grande no banco. O banco vai querer garantias, né? Então, vai querer realmente um dos relatórios na hora de fazer um empréstimo com o banco seria o balanço contábil para poder entender qual é o tamanho daquela empresa, qual é o patrimônio que ela tem, até para isso entrar de uma certa forma como garantia de que aquela empresa ela é correta, ela vai conseguir honrar com essa dívida mais lá na frente, tá? Aí, mais alguns itens aqui, só vou comentar porque a gente vai ver mais para frente. Então, aqui, por exemplo, ó, tem um exemplo aqui, ó. O que seria bens aqui, ó? Dinheiro que está com você é bem. Seu veículo, suas máquinas. O que seriam os direitos? Duplicatas a receber, promissórias a receber. Obrigações, duplicatas a pagar, imposto a recolher e salário a pagar. É um dos exemplos. Mais para frente, nós vamos pegar esses 3 itens e ver o que é ativo e o que é passivo. Mas eu vou deixar para falar depois disso, de ativo e de passivo, tá? Se bem que acho que eu já vou falar já, porque a gente vai usar no próximo exercício, eu já comento. Desses 3, quando eu for dividir em colunas, que eu vou fazer o patrimônio, o balanço contábil, tudo que for ativo vai ficar de um lado da planilha e o que for passivo vai ficar na outra. E o que é ativo? Ativo é bens e direitos. E passivo são as obrigações. Tá? Então, tudo que for bem e direito vai ficar junto no balanço contábil. E tudo que vai ficar obrigações vai ficar, de uma certa forma, separado. Tá? O balanço contábil, ele é uma demonstração contábil destinada a evidenciar qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da empresa. Então, quando eu faço um balanço contábil na data de hoje, eu estou evidenciando qual é o patrimônio da empresa na data de hoje. E nesse horário que foi feito. Às vezes você faz o que você considera o final do dia, né? O fechamento do dia. Porque no dia seguinte, o dólar pode variar, pode ocorrer um desfalque na empresa, às vezes algum sócio faz um desfalque muito grande. Pode ocorrer alguma coisa que no dia seguinte o patrimônio da empresa pode ser outro. Então, ele representa o patrimônio da empresa numa determinada data. Ele é um dos relatórios feito pela contabilidade. Tá? Se você quiser participar de uma licitação, vender para um órgão público, você tem que ter um balanço patrimonial, senão você não consegue fornecer. Você quer fazer um empréstimo? Você tem que ter esse controle também. Senão você não consegue evidenciar ali a honestidade da sua empresa ali para fazer um empréstimo. E tem sócios, é o melhor relatório para cada sócio conseguir ter clareza no resultado ali, no tamanho do patrimônio da empresa ali. A contabilidade faz outros relatórios, né? Esse é um deles. Mas qualquer empresa que tem os seus dados fechados pela contabilidade tem que fazer um balanço patrimonial, que é o que nós vamos começar a fazer hoje. Então, eu acredito que daqui a pouco vai começar a aparecer aqui os 10 minutos aqui, né? E acho que ainda vai demorar uns 20 minutinhos. Nós teríamos esse primeiro exercício aqui, ó. Aí, vocês têm caderno e caneta aí fácil, aí conseguem fazer essa anotação? Sim. Copie esses itens aqui e pode colocar na frente mesmo. Cada item é bem, é direito ou é obrigação? Pode escrever ali o que vocês acham, aí a gente já corrige. É importante a gente conseguir fazer essa interpretação. E para eu jogar esses números numa planilha, eu tenho que saber aqui o que vai para o lado direito, o que vai para o lado esquerdo, e eu tenho que saber o que é bem, direito e obrigações. Vocês fazem aí? Vamos continuar aqui enquanto não cai. Se bem que eu acho que eu vou só fechar a gravação
né, para o vídeo não ficar longo, enquanto vocês fazem. Deixa eu só fechar a gravação.